Olá, crianças! Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Sou Hélio Bisso, palestrante, expositor espírita e presidente do Centro Espírita Nosso Lar da cidade de Salto, São Paulo, há 26 anos. O tema deste momento chama-se "E o amargo se converte em doce", baseado no livro Simplesmente Francisco. Autor José Carlos de Luca, editora Letra Mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, devedores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Foi assim que o Senhor concedeu a mim, Frei Francisco, começar a fazer penitência. Como eu estivesse em pecados, parecia-me sobremaneira amargo ver leprosos. O próprio Senhor me conduziu entre eles, fiz misericórdia com eles, e afastando-me deles, aquilo que me parecia amargo se me converteu em doçura de alma e de corpo. Depois demorei só um pouco e saí do mundo. Testamento de São Francisco, editora Vozes. Deus continuou a falar com Francisco por meio dos acontecimentos de sua vida. Assim como fala conosco também, embora nem sempre estejamos atentos a isso. Um momento significativo na vida de Francisco foi o seu encontro com um anciano, um portador do vírus do bacilo de Hansen, chamado de lepra, um leproso do passado. Eu digo isso porque o próprio Francisco fez questão de registrar o episódio em seu testamento, cujas palavras transcrevi no início deste vídeo. Francisco afirmou que lhe era muito amargo ver leprosos, certamente pelas deformidades físicas provocadas pela doença, pelo bacilo de Hansen, pelo odor desagradável das feridas infectadas e pelo medo do contágio. Sempre que percebia a aproximação de um deles, Francisco se afastava o mais rápido possível. Procurava evitar esse encontro. No entanto, Francisco precisava compreender melhor a proposta recebida na igreja de São Damião. Foi por isso que Jesus o conduziu ao encontro de um homem arruinado pela doença e pelo preconceito social. Certo dia, passeando a cavalo pelas cercanias de Assis, Francisco encontrou um leproso, visivelmente tomado pela doença. A face cadavérica,
as feridas purulentas, o odor nauseante. Francisco, como de costume, sentiu o impulso de fugir. Todavia, olhou mais demoradamente para o enfermo. Percebeu seus olhos tristes, mãos estendidas em forma de súplica e a voz quase inaudível que implorava: uma esmola pelo amor de Deus. Sem saber se ficava ou se fugia, Francisco ainda, montado em seu cavalo, jogou uma moeda ao pedinte. Porém a voz continuou a rogar: uma esmola pelo amor de Deus. Ora, o que será que esse ancianiano deseja de mim? Perguntou-se Francisco. As mãos ainda estendidas, um silêncio cheio de dor, trouxeram a resposta. O pobre doente queria mais do que uma simples moeda, uma esmola dada mais por temor do que por amor. Ele necessitava daquilo que Jesus sempre ofereceu aos sofredores: acolhimento. Francisco, tomado de súbita compaixão, apeou do cavalo e, vencendo toda a repugnância, beijou os lábios partidos do enfermo, abraçou-o demoradamente, passou a orar entre lágrimas arrependidas: Senhor Jesus, perdoe o meu egoísmo. Esse irmão tem a lepra no corpo, enquanto eu carrego a lepra na alma. Naquele momento, Francisco sentiu-se como se transportado ao paraíso. Começou a experimentar um estado de conexão com Deus, uma ponte que só pode ser construída quando ele se uniu ao leproso por meio da compaixão e do acolhimento. O que estava separado se tornou naquele instante uno. O que era amargo se tornou doce. O que era pecado se tornou amor. Eram essas as inéditas sensações de Francisco ao se despedir do irmão doente, também descritas por Inácio Larranaga. Nunca tinha experimentado sensação semelhante. Das profundidades da terra e do mar, das raízes das montanhas, o sangue começou a subir em marés sucessivas o oceano da doçura, o oceano do amor. Era o perfume das rosas mais fragantes, a quintessência de todos os favos do mundo. Suas veias e artérias eram rios de mel. Seu estômago e cérebro eram repúdios de ternura. Como era o nome daquilo? Embriaguez, êxtase, leite de rosas, céu sem nuvens, paraíso, beatitude?
Essas experiências de Francisco é o desafio de todos nós. Com frequência na estrada da vida, cruzamos com pessoas que são para nós muito difíceis, amargas, espinhosas, intragáveis muitas vezes. A nossa tendência é fugir, nos afastarmos, evitarmos qualquer contato. Isso quando não entramos em atrito que só grava uma distância entre nós e o mal-estar reinante. Porém, assim como ocorreu a Francisco, Deus nos conduz à presença desses irmãos difíceis, tanto quanto nós também somos difíceis para eles, para que a nossa igreja seja reconstruída. Francisco fez isso com algumas ações importantes para o nosso aprendizado. Primeiramente, ele salta do cavalo, isto é, sai de uma falsa posição de superioridade, põe-se lado a lado com o anceniano. Depois, Francisco não se fixa no aspecto desagradável do enfermo. Ele o beija e o abraça, ou seja, vê algo de bom e de bonito naquele corpo em decomposição. Olha para o doente com os mesmos olhos misericordiosos com que Deus enxerga todos os seus filhos. Finalmente, Francisco é capaz de reconhecer que ele também tem imperfeições, tem a lepra na alma. Por isso ele pede a Jesus que perdoe o seu egoísmo. Essas três posturas criam espaço para o amor, para a abertura da consciência divina em Francisco. Assim também deve acontecer conosco, meus irmãos. A nossa consciência ainda está presa à noção de separação, de oposição, de conflito, de exclusividade, de superioridade nossa em relação aos outros. A maior tarefa de Jesus é levantar o homem para a consciência da unidade divina, aquela na qual se tem a certeza absoluta de que todos somos um, originados do mesmo Pai querido, que ama todos os seus filhos sem distinção, justos e injustos, amigos e inimigos, santos e pecadores, sãos e doentes. Por isso que Jesus nos pediu que amássemos uns aos outros, como Ele nos amou, porque Ele pregou e viveu o mesmo amor que Deus tem por nós. E Francisco de Assis seguiu, sem titubear, as pegadas do Cristo Jesus. As pessoas que nos incomodam são os remédios que Deus prescreve para que curemos a consciência de ego, mergulhemos na consciência divina, a fim de experimentarmos toda a alegria que ela proporciona.
Ainda hoje alguém cruzará a estrada de nossa vida, pedindo uma esmola de afeto e de atenção. Nossa tendência será fugir. Afinal, o ego quer nos proteger de tudo aquilo que lhe parece amargo. Mas paremos e meditemos por um momento. Deixemos que a nossa consciência, a consciência divina, encontre em nós alguma rachadura em nossa igreja em ruínas. Que Francisco de Assis nos ajude a vencer a nossa repugnância, o nosso egoísmo, a nossa frieza e a nossa indiferença. Saltemos do cavalo, reconheçamos a nossa lepra, atendamos a quem nos pede auxílio, e a doçura virá ao nosso encontro. Logo, logo estaremos nos reencontrando. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Até breve.